Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Deus abençoa. Eu acho que eu não te ouvi cantar muito, não. Vamos fazer uma capela. Santo, Santo é o Senhor Deus poderoso e digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo é o Senhor Deus poderoso e digno de louvor, digno de louvor. Amém. Aplauda Jesus bem forte. Diga glória a Deus. Graças a Deus. Pergunte para o teu irmão qual é o nível, o desejo que você tem de crescer. Enquanto você medita nessa pergunta, deixa eu tirar esses apetrechos aqui. E você pode se assentar no teu lugar em nome de Jesus Cristo. Vamos por partes. Glória a Deus. Irmão, isso aqui não é cola não, tá? Vamos tirar, senão o pessoal fala, alguém está cantando a mensagem para o pastor no ouvido dele. É só o retorno aqui do som, tá? Eu quero falar nessa noite. Coloca o tema aí. Está no ponto já? Níveis das finanças do reino. Fala comigo. Existem níveis. Você já desanimou, falou de finanças, você já desanimou. Você não quer vencer não, irmão? Eu acho que eu vou cancelar a mensagem, falar para o senhor, leva eu para uma cidade que tem uma mentalidade diferente, onde o povo queira crescer de verdade. Porque parece que aqui o povo está conformado em continuar tomando tereré com garrafa velha, pet, amassada branca, e não sair da miséria. Parece que o povo está conformado em ter a geladeira cheia de espaço e só garrafa d'água gelada. O que é isso, meu irmão? Diga comigo, níveis de finança do reino. Isso, irmão, você precisa interagir com a palavra, ter fé. Deus não me trouxe, não me tirou de uma carreira que se eu estivesse nela faltaria apenas 10 anos para aposentar. Ia aposentar com 50, novo. Me trouxe para o evangelho, me trouxe para essa cidade para pregar para um povo conformado. Porque a Bíblia não aprova o conformismo. Tem gente que está ruindo, está falindo, está cada vez pior e não quer aprender. Vai morrer na lama, vai ficar na sarjeta. Então, irmão, enquanto tem fôlego, enquanto tem vida, luta pela vida. Não espera morrer, porque milagre é mais difícil. Fala para o teu irmão, quem não tem fé para obedecer enquanto está bem. Fala, quem não tem fé para obedecer enquanto está bem, quando estiver mal, não vai conseguir gerar milagre. Se tu não obedecer agora que as coisas estão mais ou menos bem, quando chegar a morte financeira, a morte disso, a morte daquilo, a morte daquilo outro, você não vai ter fé para gerar milagre. Nós precisamos aprender com a palavra de Deus. E eu quero que você abra a sua Bíblia no livro do profeta Ageu, capítulo 2, versículos de número 8 e 9. Porque eu quero falar sobre níveis de finanças. Pastor, a Bíblia está nisso? Não, vou revelar para você algumas coisas aqui. Pastor, eu não gosto desse tipo de mensagem. Disfarça, faz de conta que você vai no banheiro e vai para casa. Meu irmão, essa aqui é a igreja para gente forte. Eu tenho visto, enquanto você acha Ageu aí, você sabe que está lá no finalzinho do Velho Testamento, tá? Então vai lá, te dei a dica já. Enquanto você acha Ageu, tem muita gente que eu tenho observado assim, ó, quando está numa pior, corre no pastor, até dinheiro emprestado pede. Quando dá uma melhoradinha, some da igreja.
some. Aí você vê os stories de Facebook, de Instagram, tá lá. Quando ficar numa pior de novo, que o diabo ir lá dar uns tapas na orelha dele, corre de novo para a igreja. Gente, igreja não é barriga de aluguel. Igreja é casa de oração, lugar de santo, lugar que há manifestação do poder do Espírito Santo e Deus habita nela. Glória a Deus. Se tiver uma água sem gelo, natural, se conseguir, se conseguir, pode ser da torneira mesmo, gente. Tudo é da torneira aqui, porque senão vai piorar tudo aqui agora. Vamos lá, o texto de Ageu 2, 8 e 9. Quero que você leia comigo em 3, 2 e 1. Minha é a prata e meu é o ouro, diz o Senhor dos exércitos. Deixa eu agora. A glória desta última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos exércitos. E neste lugar, gente, da glória de uma nova casa, darei paz, diz o Senhor dos exércitos. Diga comigo: Espírito Santo, não me deixe te atrapalhar, mas o que fizer, faz através de mim. Por que eu escolhi esse texto para falar sobre níveis de finanças do reino? Por que Deus fala que Ele é dono da prata e do ouro? Por que Ele tem que destacar isso? Você já parou para pensar nesse versículo? Porque nós, quando lembramos do profeta Ageu, um dos profetas menores, nós só lembramos do versículo 9, porque a glória da segunda casa será ainda maior, certo? Mas esquecemos do que se trata, do que a Bíblia está falando. Quando o profeta Ageu fala sobre a glória maior de uma segunda casa, diga comigo, ele está falando sobre a igreja, não sobre templos, obrigado, mas ele está falando sobre a igreja de Cristo que nasceria, a glória de uma segunda casa, porque antes, na primeira, era somente o povo de Israel. Deus tinha um único povo para chamar de seu, o povo de Israel, uma nação ainda pequena comparada com o que nós vivemos hoje no mundo. Hoje, por causa dos apóstolos do Senhor, inclusive ontem assisti um filme muito bom, no final até emociona, você chora, que é Paulo, o apóstolo de Cristo, que é o finalzinho da vida dele, mostra a morte do apóstolo. Você se emociona e vê ele instruindo, falando com Lucas, e Lucas levando a mensagem aos cristãos que Nero estava decapitando e que Nero estava colocando no Coliseu como jogos para serem despedaçados por leões. E você analisa a palavra, e o apóstolo Paulo foi um dos maiores plantadores de igreja. Por causa de Paulo e dos apóstolos, o evangelho do Senhor se difundiu por todas as áreas do mundo. Existem nações não alcançadas ainda? Existe, não porque não foram até lá, mas porque são nações proibitivas. Não se pode ter nenhum tipo de mensagem cristiana sobre ela, sobre aquele lugar. Então não se permite, mas o evangelho já se avançou. E hoje o povo de Deus é muito mais numeroso do que a nação de Israel. A igreja de Cristo hoje, espalhada sobre a face da terra, vive uma segunda glória. Porque antes o povo vivia na lei, hoje vive na graça. O povo vivia em torno da nação de Israel, mas hoje é Israel de Deus, é todo aquele que se chama filho de Deus, cristão por todo o mundo. Então a glória da segunda casa já é maior, já se foi revelada. E eu sei, irmão, eu falando aqui comigo mesmo, eu sei que mensagem sobre finanças é difícil do povo glorificar a Deus. Mas vamos fazer o seguinte, ainda está de pé. Disfarça que vai ao banheiro e corre. Sabe por quê, querido? Quem aqui deseja prosperar sem fazer nada? Nunca vai prosperar. Quem deseja prosperar, continuar fazendo exatamente igual o que você já faz, não vai prosperar. Sim, você precisa aprender, nós precisamos aprender. E Ageu traz uma revelação da parte do Senhor. Mas antes de falar dela, Salmo 115, versículo 16, o que diz, que você sabe? O
Quer colocar ali para a igreja? Pode pôr. Os céus são do Senhor, é uma afirmação, mas a terra Ele deu aos filhos dos homens. Preste atenção. De quem é a terra? Dos filhos dos homens. O céu do Senhor, mas a terra Ele deu para que nós não tomemos posse, mas que nós administremos. Nós somos administradores de algo que Deus nos deu para possuirmos por um período de tempo, certo? Por um período de tempo, porque nós nascemos sem nada, vamos morrer sem nada. Ou seja, você nasceu, você não tinha, e quando você for para o caixão você também não leva. Mas você em 50, 60, 70, 80, 90, 100 anos precisa produzir e viver os princípios da palavra, precisa prosperar, precisa ser próspero, você precisa ser aquele que envia missionários, você precisa patrocinar a obra, precisa aprender de Deus. Porque, irmão, no céu vai ter muito pobre? Claro que sim. Pobreza não é pecado, mas quem decide viver uma vida de pobreza e se manter nela é no mínimo tolo. Porque a Bíblia promete que vai sair dessa situação aquele que a praticar. Ah, pastor, esse tipo de mensagem combina para a cidade grande, onde tem empresários na igreja, onde tem isso, onde tem aquilo. Meu irmão, nenhuma cidade nasceu grande, começou pequena, alguém foi lá e tomou a frente. Nenhuma igreja começou grande, alguém foi lá e tomou a frente. Se não tem empresário aqui, você tem que declarar que você vai ser um empresário. Se não tem nenhum milionário, você tem que declarar que você será um milionário. Gênesis 1, 26. Depois eu entro na revelação. O Senhor vai dizer: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre toda a terra, sobre todo réptil que se move sobre a terra. Gente, duas coisas afirmando. Em Gênesis Deus já falou: domine o homem sobre tudo que eu criei. Porque o homem é a excelência da criação. Se o homem vamos raciocinar comigo. Se o homem é a excelência da criação, a imagem conforme semelhança de Deus, Deus dá comida aos pássaros que não trabalham. Deus dá casa aos pássaros que não trabalham. Deus sustenta os animais silvestres. Deus sustenta muitos animais domésticos que estão no campo, sem que nós coloquemos a mão. Deus sustenta todo tipo de ave. As águas, Deus faz com que tudo que tem nas águas sustente as criações aquáticas, as criaturas marinhas. Deus sustenta tudo. Por que que nós, a excelência da criação de Deus, não seria feito da mesma forma? Só tem um detalhe: você quer viver coisas grandes ou continuar apenas a ser suprido por Deus em suas necessidades? Vocês glorificaram, mas eu não ouvi resposta. Vocês querem coisas grandes? Porque tem hora que nós cantamos, né, Fernandinho, né? Grandes coisas estão por vir. Neste lugar onde? Quando você diz neste lugar, tem que ser onde você está, através de você, em você. De que me adianta eu morar num lugar próspero e ser pobre? Ah, eu vou para Camboriú, pastor, é um dos lugares mais prósperos do Brasil. Você vai para lá, se você não prosperar, você vai passar mais dificuldade lá do que aqui. Eu vou para São Paulo, maninha. Se o cara chegar em São Paulo sem estudo, sem menosprezo aqui, irmão, entenda isso, ele vai trabalhar como entregador, servente de pedreiro, só serviços mais baixos. Vai ganhar melhor que lá onde ele estava? Vai, mas não vai sair daquilo. E muitos não vão encontrar nem esse tipo de emprego e vão para debaixo dos viadutos. E eu falo com propriedade, quem trabalhou na capital paulista e morou lá e conhece bem aquele lugar. Depois de muitos anos é que agora se conseguiu terminar a Cracolândia. Tirou-se os drogados daquele lugar. Décadas e décadas, agora que conseguiu tirar os drogados de lá. Eu conheço bem São Paulo. Me dá o carro que a gente passeia por tudo lá.
Então veja bem, Deus, Ele não quer apenas salvar você, porque a salvação foi conquistada por Jesus na cruz. Mas quando Jesus disse, eu vim para dar vida e vida em abundância, Ele está se referindo a todas as bênçãos na terra para a igreja. Mas fala assim comigo, se a igreja não cumprir os princípios e não tiver fé para obedecer, não alcançará a bênção. Ou já que alguém pensou, diga assim, não será alcançado pela bênção. O pastor trocou a ordem. É só modo de dizer, irmão. Sabe por quê? Isso depois você dá um Google. Todo mundo tem internet celular. Depois você dá um Google. Sabe por que Deus fala que o ouro e a prata são dele? Hoje é encontrado no meio dos minérios na terra. Mas se você for ver estudos recentes, cientistas modernos, eles vão dizer que ouro, prata, urânio e outros minérios foram lançados na terra através de asteroides, de explosões na galáxia. São minérios que não deveriam estar aqui e foram lançados para cá. Dá um Google e vai pesquisar. Através de explosões vieram para cá. Presta atenção nisso que eu estou dizendo. Isso aqui é ciência, agora você precisa entender a Bíblia. Sabe por quê, querido? Por isso que Deus fala, minha é a prata e o ouro. É algo tão certo, tão poderoso, que Deus deixou que viesse à terra, mas é dele. Ele está dizendo, presta atenção, pastor, isso é absurdo. Não é, mas se você não crê, é um direito seu. Ele disse assim, versículo 8: minha é a prata e meu é o ouro, ponto. Aí ele fala, e a terra dei aos filhos do homem. Quando você vai ver Gênesis, quando você vai ver Salmo 115. Se ele deu a terra e o ouro, por que ele afirma que a prata e o ouro é dele? É dele. É algo especial que vem do céu. Na revelação de Jesus a João, ele disse que viu a cidade santa, ruas de ouro. A Bíblia fala, jaspe e cristal é coisa do céu. Ouro, prata, pedras preciosas, tesouros escondidos são coisas dos céus, que vieram para a terra para que os filhos de Deus possam acessar essas coisas preciosas. Mas eu vou pedir, depois você dá o Google, não dá agora não. Eu já estou observando alguns aí dando o Google. Depois você dá o Google. Agora você presta atenção na mensagem. Então você vai pegar, vai perder o que eu estou falando. Você tem que procurar, você tem que pesquisar. Fala para o teu irmão, essas riquezas sempre pertenceram a Deus. Sim, sempre pertenceram a Deus. Não vai parar. Obrigado. Então, queridos, por que a gente prega tanto sobre finanças? Não é para a igreja ter dinheiro, é para você prosperar. E o negócio vai ficar estreito para ti daqui a pouco. Glória a Deus. Pastor, eu vou tomar uma surra santa. Conheço você de algum lugar, rapaz. Não sei de onde só. O rosto dele é conhecido. Veja bem, existem, eu vou te dar aqui 4 níveis de finanças. Alguns praticam, outros não. Grande maioria não. Mas vamos entrar nesses 4 níveis. Se você quiser anotar, pode anotar. Deixa aqui agora esse fundo, que agora nós vamos aqui. Bom, o primeiro nível, diz assim comigo, fala assim, 1 é natural e 3 sobrenaturais. Vocês gostam do quê? Do natural ou do sobrenatural? Então vamos ao natural primeiro. Diga comigo, lei da semeadura. Pastor, isso é sobrenatural? Não, porque a lei da semeadura é uma lei. Deus deixou na palavra como uma lei. Tanto o ímpio
enquanto o justo, tudo que semear, colherá. É uma afirmação da palavra de Deus. Seja coisa boa, seja coisa ruim, todo mundo vai colher o que plantou. Não tem boi. Você pode não plantar. Plantar é opcional, mas colher é obrigatório. Certo? Então a primeira lei natural é a lei da semeadura, irmão. E tem muita gente dentro da igreja que se tornou apenas semeador. Pastor, mas isso não é bom? Não. Sabe por quê? Aquele que só semeia, ele não vai desfrutar de sobrenatural. O que só semeia, ele colhe somente o que ele plantou. Ele não colhe coisas que ele não plantou. Mas nos outros 3 níveis, ele colhe coisas que ele não plantou. Certo? Quero ler só um texto com você, Deuteronômio 6, 10 e 11. Tem dia que parece que a língua da gente dá uma enrolada, né? Acho que o açúcar do café deu uma... Deuteronômio 6, 10 e 11. Ai, presta atenção. Estou falando de coisa sobrenatural aqui, viu? Quando, pois, o Senhor teu Deus te introduzir na terra que jurou aos teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, que te daria com grandes e boas cidades, que tu não edificaste, versículo 11, casas cheias de todo o bem, que tu não encheste, poços cavados que tu não cavaste, vinhas e olivais que tu não plantaste, e comeres e te fartares. Deus está falando para o povo de Israel de uma colheita que eles não plantaram. Ih, pastor, e agora? Eu não sei se você lembra de um detalhe. No deserto, em que muitos aqui falariam assim: pastor, eu já vi isso aqui, irmão. Sabe, tem gente que não vem mais na igreja. Deixa eu falar para você. Tem gente que não vem mais na igreja, tem gente que saiu daqui porque chegou aqui com a situação financeira toda amarrada, toda desgraçada. Entenda, isso não é um palavrão, é o sinônimo, e a Bíblia fala nessa palavra também. Aliás, é um antônimo, né? Graça e desgraça, com e sem, você tem que entender. Ela falou assim: pastor, me ajuda. Eu te ajudo. Pastor, minha vida financeira está uma bagunça, minha vida está toda desgraçada. Eu expliquei para ela: você precisa começar a ofertar, ser fiel nos seus dízimos e primiciar. Ela achou um absurdo, ele achou um absurdo e falou: esse pastor está louco, porque eu estou querendo dinheiro, eu preciso de dinheiro e ele quer que eu dê. Eu ensinei o princípio da palavra, mas ele não entendeu, ela não entendeu. Então saíram e foram procurar uma outra igreja que tentaria ajudar ele de alguma outra forma. Fala assim para o seu irmão: não confunda a igreja que trabalha com o espiritual com um departamento de assistência social. Veja, a assistência social é uma coisa. Nós assistimos alguns irmãos se for preciso. Mas você sabe quando é justo a igreja ajudar alguém, irmão Renato? Quando aquela pessoa é fiel, dizimista e ofertante, deu um reviravolta na vida dela, aconteceu alguma coisa. Pastor, preciso de ajuda. Você vai lá e se ajuda com prazer. Mas quando o cara não é dizimista fiel, não é ofertante, não obedece a palavra e quer ajuda, eu olho e vejo aquilo como um cara sanguessuga, que quer sugar aquilo que os fiéis estão gerando. Irmão, eu prego sem medo de ser feliz, tá? E deito a cabeça no travesseiro e durmo gostoso. Você precisa ter autoridade, eu peço isso para Deus toda noite. Veja bem, o semeador tem uma característica ruim. Geralmente aquele que só é semeador, ele é inconstante. Porque o semeador, ele não tem nenhuma obrigação. Quando ele tem, ele semeia. Quando ele não tem, ele não semeia. Quando ele quer, ele semeia. Quando ele não quer, ele não semeia. Quando ele sente, ele semeia. Quando ele não sente, ele não semeia. Mesmo que em Eclesiastes fala: lança o teu pão sobre as águas todos os dias, que depois de tempo voltará para você. Mas ele não semeia. Hoje eu estou afim, hoje eu vou fazer uma oferta. Aí você fala: nossa, o irmão pegou o celular, levantou o iPhone para fazer oferta. R$3. Fala para o seu irmão: mude a sua visão
Desculpa, eu vou te falar uma postagem na internet. Eu vou te falar, não fica bravo comigo. Nada contra as maçãzinhas aí, tá? Não fica bravo comigo. Mas na internet está assim, ó. Dê a uma pessoa pobre 10 mil reais e ela compra um iPhone. Dê a um rico 10 mil reais e ele transforma em 100 mil. É a visão, gente. Tem gente que não tem carro, mas tem iPhone. Como vai prosperar dessa maneira, meu irmão? A visão está errada. Pastor, eu quero carro. Você tem habilitação? Não, começa pelo certo. Primeiro a habilitação, depois o carro. Você tem garagem para guardar? Não. Você vai fazer seguro? Não, pastor, não dá. Então você tem que ter uma garagem. Nós precisamos entender que Deus não trabalha com o outro lado da lente. Deus trabalha com aquilo que é justo e correto. E Deus tem uma lógica certinha. Certinha, ó. Não adianta você fazer besteira e depois falar assim, eu vivo pela fé. Não, você está vivendo pela loucura. Porque fé é crer naquilo que não existe, mas que a palavra de Deus disse, se eu crer, se manifesta para mim. Ok? Amém? Glória a Deus. Só estou te explicando. Porque você vai ver mais para frente que o negócio vai ficar mais estreito. E eu vou te dizer, era para pregar essa mensagem. Porque ontem veio algumas coisas na minha mente, assim que Deus me dá a mensagem, e eu peguei o celular para anotar, não anotava. Falei para o pastor, não sei o que aconteceu. Eu abri meu bloco de notas, que eu começo o meu rascunho ali, porque eu não posso perder o raciocínio, e não anotava, sumia a tela, apagava. Troquei de aplicativo, não funcionava. Voltei para o outro, não funcionava. Tentei de manhã, não funcionava. Aí na parte da tarde Deus me deu a palavra. Não era para pregar aquilo que eu estava pensando, era isso aqui. Irmão, que adianta a gente ter uma igreja bonita aqui? Ó, entre aspas, entenda. E um povo feio dentro da igreja. Vou te falar como que eu estou. Escuta, não é isso que eu estou falando, não. Escuta, presta atenção, por isso que eu disse entre aspas. Que adianta, que adianta um castelo, um reino cheio de beleza, e quando sai fora do reino, na vida dos súditos, só tem miséria e coisa ruim. Que adianta você morar numa big casa, ser super rico, e à tua volta ter um monte de gente passando fome e você não faz nada. Para gente assim, Deus não dá riqueza. Você está entendendo? Podemos continuar? Tranquilo? Glória a Deus. Os guri é a primeira vez que vem ou não? É a primeira? Você é a primeira? Segunda? Podemos continuar ou não? Está tranquilo? Beleza? Vamos lá, irmão. A prata e o ouro pertencem a? Vocês estão muito desanimados. Deixa eu mudar, 7 mil promessas para a sua vida, amém? Vocês não querem também? Pastor, eu estou anestesiado com esse assunto. Eu vim para a igreja hoje, o senhor ia falar de outra coisa. Eu já estou lembrando da minha geladeira, aquela garrafa branca amassada, pet amarela, suja, que eu pego para tomar tereré lá fora com a cadeira quebrada. Levanta a mão e fala, sai espírito de miséria, para lá, joga para fora isso aí. Joga para fora, joga para cá não, para lá. Cadeira de plástico que não tem mais o encosto, está lá, virou banquinho. Outras estão amarradas com arame. Você está querendo dizer para Deus o quê? Que tá bom? Na sua casa nova vai chegar aquela cama, né? Olha lá, já comprou. Vou falar. O irmão Alain vai construir a casa dele daqui uns dias. E a cama não estava aquelas coisas, né, irmã? E eu preguei esses dias atrás aqui, eles foram dormir no chão, mas jogaram a cama velha quebrada fora. Compraram a nova, já está comprada na loja, só que eles só vão entregar na casa nova. Está comprada. E já mais uma vez te falo, isso não vale para marido e para mulher, tá? O que é velho de calão, marido velho, fica lá, guarda lá. Mas entenda uma coisa. O que eu vivo é o que eu mostro para Deus, a minha perspectiva, o que eu quero. Eu já cansei de orientar pessoas aqui. Vocês já viram aquele monte de motinha que lançou agora?
elétrica, vários modelos. Ai, pastor, é esquisito, é feio. Esquisito e feio anda a pé. Não, quem anda a pé por opção, tudo bem, irmão. Você tem que entender o que eu estou pregando aqui. Tudo que eu falo é orientação, não é menosprezo a ninguém. Porque andar bem, andar faz bem à saúde. Você tem que caminhar, isso é normal. Eu estou dizendo o seguinte: pastor, não tenho condição de comprar um carro. No Paraguai, com 3 mil reais você compra uma motinha daquela que você carrega na energia, ela vai aumentar lá 50 reais por mês de energia para você. E cada carga você anda 50 quilômetros. Acabaria a desculpa do trabalho, acabaria a desculpa de vir na igreja, daria para levar o filho e a filha na escola, daria o seu jeito, não precisa de habilitação até 1000 watts, não precisa de habilitação, não precisa de nada. Mas as pessoas pensam o quê? Não, isso é uma vergonha, eu de motinha na cidade. Eu preciso de um carro. Presta atenção, nas grandes cidades, enquanto você está querendo um carro aqui, nas grandes cidades estão abrindo mão dos carros, indo para as motinhas, para os patinetes, para essas coisas. Você vê executivo de terno, pastinha de patinete, cortando a Avenida Paulista em São Paulo, coração financeiro do Brasil, amado. Você precisa entender que a bênção de Deus, ela não se manifesta na vida de quem não tem sabedoria. Tá difícil para ter um carro? Vá por uma motinha dessa. Dá um jeito. Uma bike, eu não sei, dá um jeito. E quando chegar o momento certo, você vai sendo fiel naquilo que parece pouco. Quando for o momento certo, Deus coloca você no que é muito. E ó, presta atenção, pouco e muito não é aos olhos das pessoas, é aos seus olhos. O que eu vivo hoje, na minha visão, é apenas um pouquinho do que eu penso. Eu quero muito mais, querido. Eu quero poder fazer oferta de 100 mil reais na vida de alguém. Eu quero poder, Deus falar assim, ó, dá um carro para o fulano que ele precisa e ele é fiel. Eu quero ter dinheiro para dar um carro para o fulano. Eu quero chegar nesse ponto. E eu vou chegar nesse ponto. Em nome de Jesus. Mas diga assim comigo então: o semeador é muito inconstante. Em outras palavras, eu poderia dizer que o semeador ele faz por necessidade, ou porque ele sentiu vontade naquele dia. Então esse irmão colhe exatamente o que ele planta. Agora eu quero falar com você de 3 níveis espirituais, sobrenaturais. Só 3, aleluia. Ai, se eu pregasse essa mensagem numa igreja grande, numa cidade grande, os empresários iam falar assim: eu quero sair, eu não quero mais ser milionário, eu quero ser bilionário. Eu não quero mais ser rico, eu quero ser milionário. Ah, eu queria mudar a minha vida. Meu irmão, presta atenção, o futuro de Amambai não está nas mãos daqueles que serão vindos para cá, serão enviados para cá. Se você é servo de Deus e vive a palavra, o futuro desta cidade está nas tuas mãos. A riqueza da cidade tem que estar na sua mão. Não é na mão do ímpio. Mas por que o ímpio tem? Porque o ímpio cumpre alguns princípios da palavra que você e eu não cumprimos às vezes. Mas vamos lá. Diga assim comigo: primeiro nível. Primeiro nível. Diga: o fiel. Esse é o nível mais baixo. E agora você já vai ver muitos assim que não são fiéis. Esse é o nível mais baixo. Quanto tempo você não entrega seu dízimo? Ah, o pastor não sabe. Claro que eu sei, irmão. Termina o mês, eu tiro o relatório de todos os dizimistas, sai nome completinho, o valor que você dizimou, a oferta que você deu. Eu sei quem está lá e quem não está. Só que eu não vou chegar assim: você não é, você é. Eu sei. Agora eu sei porque eu vejo e Deus sabe. Porque Ele sonda o coração, Ele vê tudo. Pior. O primeiro nível sobrenatural é o do fiel, e é o mais baixo. E eu estou pregando uma mensagem aqui para se pregar em seminário, em congresso, em coisa grande. Estou te trazendo algo aqui que era para uma igreja grande, de um grande centro, de gente que quer crescer e voar. Fala para o teu irmão: só depende de você. Quando você pega Malaquias
de versículo 8 a 12, no capítulo 3. Quero ler esse texto rapidinho com você, vai lá. Malaquias 3, 8 a 12. Só para você entender uma coisa, preciso ler alguns textos, depois nós vamos para características. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis. Então Deus falou que é possível roubar. Em que te roubamos? Em dízimos e nas ofertas. Presta atenção, nessas ofertas aqui. Quando você vai ver a tradução correta, é terumá, do hebraico, que significa primícias. Porque todo tipo de oferta na Bíblia, tirando esta de Malaquias, é voluntária. E aqui Deus está dizendo que o povo pode roubá-lo nos dízimos e nas ofertas, que são terumás, primícias. E as primícias pertencem ao sacerdote. Em algumas Bíblias vai estar oferta alçada. Mas como que eu roubo? Presta atenção nisso aqui, irmão. Como que eu roubo a Deus se a oferta é voluntária? E Deus está falando que é possível roubá-lo em dízimos e ofertas. Como que eu roubo naquilo que é voluntário? Que eu dou se eu quero. Então aqui você tem a revelação. No hebraico, terumá, primícias. E aí nós vamos. Quer ler mais um pouquinho? Vai lá, passo 9, vai lá. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim roubais. Sim, sacerdotes e toda a nação. Porque o texto de Malaquias começa a falar aos sacerdotes, depois Deus fala a toda a nação. Vamos lá. É como se Deus falasse aos pastores, depois às igrejas. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim nisto, nos dízimos, nisto, dízimos e ofertas. É o único texto da palavra que Deus fala assim, ó, fazei prova de mim. É o único texto da Bíblia que Deus manda você fazer prova dele. Quer continuar aqui? Antes de eu continuar, diz assim, Espírito Santo. Diga, Espírito Santo, não me deixe te atrapalhar. E diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, não derramar sobre vós uma benção tal, que não haja lugar suficiente para a recolherdes. Então, se não tem lugar suficiente, Deus está falando do quê? Coisas materiais. Não é coisa espiritual. Bênção é material. 11. E por causa de vós, de sua conduta, Deus está dizendo, eu repreenderei o devorador, demônio que atua na finança, e ele não destruirá o fruto da vossa terra, e a vossa vide no campo não será estéril. O estéril, Deus não gosta de esterilidade. Lá no Gênesis Deus disse, a terra produza a terra, árvores, vegetações, e cada uma produz a sua espécie. Deus falou às águas, e as águas produzam seres aquáticos, cada um conforme a sua espécie. Deus não gosta do que é estéril. Jesus passando na figueira, olhando para ela e não vendo fruto, disse para a figueira, já que não tem fruto, seque imediatamente. Fala para o teu irmão, Deus não gosta de nada estéril. Porque Ele é o Deus da criação, é o Deus da multiplicação. Vamos lá. 12. E todas as nações vos chamarão bem-aventurados. Vamos entender isso aqui? Todas as nações. Olha aqui para o teu pastor. Hoje, você consegue enviar um missionário para uma nação pregar o evangelho? Você que tem condição de bancar? Mas obedece a palavra, aprende tudo que eu vou te ensinar aqui, prospera, para você ver se Deus não vai dar dinheiro para você pegar um missionário. Fala assim, vai para tal lugar que eu vou te sustentar lá. E aquela nação vai lembrar do teu nome, farão vídeos, agradecimentos, porque olha, ao irmão fulano de tal, muito obrigado por ter nos enviado um missionário aqui pregar a palavra para nós do outro lado do mundo. Você está entendendo? Por que as nações me verão como bem-aventurado? As nações, porque as minhas obras, as obras daquele que tem na sua mão o sobrenatural, que vive essa bênção regalada de Deus, ele não tem só para ele, mas ele tem para atender todos à sua volta. E nele são benditas as famílias da terra. Deus falou isso para Abrão, e em você serão benditas todas as famílias da terra. Por que Deus fala isso para Abrão?
Porque ele obedece a Deus. Você pode dar uma glória a Deus? Às vezes eu me sinto sozinho pregando algumas palavras aqui. Fala comigo. Dízimos e primícias. Quem aqui é primiciante? Eu sou. Vocês sabem o que é primícia? Para quem pertence as primícias? Para quem pertence? Ezequiel 44:30, vamos lá. Eu não posso pregar e ensinar você sem te mostrar na Bíblia. Senão você vai sair daqui falando que é heresia. Ezequiel 44, 29 e 30. Irmão, tem muita gente fazendo culto de primícia, festa de primícia e distribuindo para o povo. Mas não é do povo, é do sacerdote. Eu já passei por igreja que os irmãos reuniam no domingo. Hoje é domingo de primícias, primeiro domingo do mês. Fazia uma mesa linda, maravilhosa de frutas, de doces e pães. Terminava o culto, parecia um formigueiro, todo mundo devorava e o sacerdote não levava nada. Vamos ver o texto? Vamos ver o texto? Vamos lá. 29. Eles, os sacerdotes, comerão a oferta de alimentos, e a oferta pelo pecado, e a oferta pela culpa, e toda coisa consagrada em Israel será deles. Quem? Os sacerdotes. 30. E as primícias de todos os primeiros frutos de tudo. Tira uma foto dessa tela grande aí. E toda a oblação, toda a obra de tudo, de todas as vossas oblações, serão dos sacerdotes. Também as primeiras das vossas massas darei ao sacerdote, para que você faça através dessa ação repousar a bênção sobre a tua casa. Fala para quem está do seu lado. 99% dos pastores não tem coragem de ensinar isso. Tem muita gente experiente de cristão aqui e não sabia disso. Eu sou primiciante na vida da minha cobertura espiritual. A primícia é a primeira parte. Pastor, como que eu divido a primícia? Pega o teu 30 dias de salário e divide 30 por 1. O primeiro dia de salário. Divide o seu salário por 30. É o valor de um dia. Um dia do teu salário é a tua primícia. Eu envio o meu dízimo, envio a minha primícia, e a pastora Josi envia a primícia dela também para a nossa cobertura espiritual. Aí vem o diabo e põe na cabeça das pessoas: eu não vou primiciar no pastor, ele não precisa. Não é o pastor que precisa, é você que precisa, eu preciso. Nós precisamos primiciar, não porque aquele que vai receber a primícia precisa de dinheiro, não. Eu preciso primiciar porque eu não posso roubar a Deus na palavra que Ele ensinou. E eu não posso, preste atenção, eu não posso negligenciar a bênção para a minha casa. Irmão, está ao vivo no YouTube. A gente apanha de tudo lá depois. Mas estamos de pés. É ou não é? Pastor, como eu calculo? Já te dei. Se você ler Levítico, ler Deuteronômio, vai ver que todo o Velho Testamento era assim. Ia colher, o irmão Roberto ia colher. Ele começava a colher. Essa aqui é a primeira parte. Ele pegava e levava ao sacerdote. Está aqui. Porque diz a Bíblia que o sacerdote abençoava e todo o resto era santificado. Tem gente já de cabeça baixa pensando: mas essa ainda, não deixa o diabo entrar na sua mente, cristão. Obedeça ao princípio da palavra, porque hoje você pode achar que está em cima, mas Deus pode permitir uma rasteira do diabo e sei lá para baixo. E quem acha que está lascado, se praticar o princípio, não importa quão seja, Deus pode colocar lá em cima. O mesmo Deus que exalta é o Deus que abate. Então preste atenção. A Bíblia fala lá no Novo Testamento que as primícias, a primeira parte, abençoava o resto da amassadeira, ou seja, onde gerava o alimento. Fala comigo, Malaquias
Fala de dízimos e primícias. Fale, as primícias pertencem ao sacerdote. Irmão, eu estou te ensinando, se você vai praticar, se você não vai praticar, se você concorda ou não concorda, é o resultado que você quer para a sua vida. Eu pratico. Eu tiro todo mês do salário que a igreja me dá o meu dízimo e envio para o meu pastor. E ele não precisa, a igreja dele é riquíssima. Ele é rico. Ele já fez oferta de 100 mil reais. Eu quero chegar lá. Eu envio para ele, eu envio minha primícia para ele e a pastora Josi envia também. Nós primiciamos. Então eu sou legítimo, eu tenho legitimidade para pregar isso aqui. Pastor, não concordo, essa mensagem está esquisita. Todas as igrejas que eu passei, ninguém pregou isso. Eu acabei de te falar. Tem muita igreja que prega aquilo que é conveniente para que se mantenham as pessoas cativas dentro da igreja. Aqui nós não pregamos aquilo que é conveniente para segurar ninguém. O que segura a pessoa na igreja, meu irmão, não é pastor, não é templo. O que mantém a pessoa na igreja é a vida dela com o Espírito Santo de Deus. Não é por força nem por violência, é o Espírito Santo que mantém a pessoa na igreja. Então, eu não me preocupo com a palavra revelada. Eu tenho que trazer a mensagem. Pastor, desse jeito Deus vai levar você para um outro lugar. Lá eu vou pregar igualzinho. E a glória da segunda casa é sempre maior. Não seja igual aquele que só dá valor quando perde. Olha quanto você tem aprendido a palavra de Deus aqui. Pega e vive que você vai se dar bem. A primícia pertence ao sacerdote ou aos sacerdotes. Certo? Se nós tivéssemos aqui 10 pastores vivendo da obra, as primícias entrariam num caixa, numa conta, e seria dividido entre os 10 pastores. É justo. Se você ler o texto anterior, vai ver que Deus proibiu de toda a tribo de Levi ter terras. Todos os levitas não tinham herdades, não tinham terras, não tinham patrimônio. Eles tinham que viver da obra. Se você olhar o Novo Testamento, o apóstolo Paulo diz assim: e aquele que prega a palavra, que viva da palavra. Tem que viver da palavra. Eu não vou primiciar, o pastor não precisa. Já te expliquei, não é necessidade, é obediência a princípio. Eu não vou dizimar esse mês, a igreja não precisa. Não é necessidade, é obediência ao princípio. Se você quer mudar a sua vida, tem que aprender a fazer correto. Pastor, estou lascado financeiramente. Essa mensagem é para você. Pastor, estou crescendo. Essa mensagem é para você. Entende, irmão? Vamos lá. Quer algumas características, algumas coisas sobre o primeiro nível? Vocês estão anotando? Tá. Quando a pessoa é fiel dizimista, primiciante, ela aprendeu a fazer as suas ofertas, tanto a Deus quanto as suas primícias. Sabe o que Deus faz com ela, Renato? Deus alarga ela é um canal. Ela se torna um canal de Deus, que Deus vai alargando ela. Sabe como é que Deus faz para mostrar isso para ela? Deus vai aumentando o dízimo dela, a oferta dela. Por quê? Porque ela começa a ganhar mais, ganhar mais, ganhar mais. A Bíblia diz que ao que tem será dado, ao que não tem, até o que pensa ter vai ser tirado. Ao que tem será dado. Então Deus começa a dar para ela, dar largueza, porque ela foi fiel. Deus olha lá de cima e fala: essa pessoa é fiel, eu vou dar mais para ela. E ela começa a crescer, crescer, crescer. Quem chegou aqui dizimava 300, hoje dizima 800. Cresceu. E você quer sair do dízimo de 800 e ir para 2, 3 mil, 4 mil, 10 mil de dízimo? Quer dizimar 100 mil, 1 milhão de reais? Ô irmão, quem não quer? Aí pastor, você está maluco? Ô irmão, eu queria dizimar 100 mil reais por mês, tranquilo. É porque Deus está me dando 1 milhão. Aí pastor, mas 100 mil é muito. Então dá os 900 mil e fica com 100. 90%, 10% é muito, pastor. Dá os 90 para Jesus e fica com os 10. Faz igual o dono da Colgate.
Essa palavra é para mudar a história da sua vida. Só não muda quem não quer. Vamos lá. Quem não é fiel não pode pedir grandeza a Deus. Quem não é fiel não tem direito de pedir grandeza a Deus. Porque quem não é fiel, malemar vai ter suprimento. Pastor, deixa eu pagar as contas depois o dizimo. Não é assim que funciona. Tira o de Deus primeiro. Tira a primícia. Depois paga suas contas. Se você deixar de dizimar, faz essa pergunta para você: se eu deixar de dizimar, acabam minhas contas? Então o dinheiro não é suficiente nem para pagar as contas. Então o que você faz? Obedece o princípio e começa a mudar a tua vida. Porque se você obedece o princípio, Deus começa a te prosperar. Daqui a pouco aquilo que Deus te deu é muito maior do que as contas que você tem para pagar. Você vai olhar para elas e falar: isso aqui já vou quitar. E eu já vi testemunho de gente fiel, Paulo, que o cara devia 100 mil reais e ganhava 2, 3 salários mínimos. E ele falou: Senhor, eu não tenho de onde. Sabe o que Deus fez? Deus falou com ele, falou: eu vou dar um jeito de situação. No outro dia, alguém ligou do banco e falou assim: nós temos uma promoção para você. Sua dívida é 100 mil, mas se você tiver 3 mil hoje, morre sua dívida. O cara falou: eu tenho 3 mil. Pagou a dívida. Ah, pastor, isso acontece com todo mundo. Com todo mundo não, senão não tinha um monte de dinheiro no buraco. Acontece com quem é fiel. Deus prepara. Pastor, minha dívida não é só 100 mil. Irmão, Deus é dono do ouro e da prata. Fica tranquilo. Pode ser 1 milhão. Para Deus não é nada. Olha aqui, meu irmão. Quem não é fiel não é candidato a colher o que não semeou, como disse em Deuteronômio. Que quem não é fiel não colhe nada, muito menos o sobrenatural. Muito menos o sobrenatural, ué. Quero que você repita 2 coisas comigo. Se você perder alguma coisa, assiste a live de novo depois. Diga assim comigo, ó. Nesse primeiro nível, Deus apenas supre as necessidades. Fala, aqui a pessoa é dona de 90% e Deus de 10%. Esse é o primeiro nível mais baixo, mais fraco. Sabe por quê? Porque tem muita gente que é fiel dizimista e só. E só. Pastor, estou escandalizado com essa mensagem. Se você está escandalizado com isso, você já imaginou como que é o céu? Você não vai conseguir suportar a glória do céu. Ruas de ouro, jaspe, cristal, sardônio, safira. Quem se escandaliza com uma mensagem jamais vai chegar na riqueza. A riqueza não é para quem se escandaliza. A riqueza é para quem sabe usar bem. Né? Instrumentos são para quem sabe utilizá-los bem. Sabe por quê, irmão? Aqui nesse nível, a pessoa só é dizimista e mais nada. Deus só pode contar com ela, Cleberson, nos 10%. Observe, quando há desafios de oferta na igreja por algum propósito, seja ele para a colheita sobrenatural, para aquisição, qualquer coisa, observe que você vai ver muita gente que tem condições e não levanta de jeito nenhum. Por quê? Deus só pode contar com ela em 10%. E ela faz ainda com muita obrigação. Arranjando os dentes, tem que dar. Vocês estão entendendo? Deus vai dar largueza para essa pessoa? Não. Deus vai apenas repreender o devorador, que é a promessa do dízimo. O dízimo não é para prosperar. O que prospera é oferta. O dízimo, Deus falou ali, que vai repreender o devorador. Ou seja, eu não vou deixar o diabo tocar, só que também não vai multiplicar. Porque você só me deu aquilo que é obrigatório. Você só está me dando 10% e mais nada. Eu já vi aqui, eu sei mais ou menos pelo dízimo dos irmãos quanto cada um ganha. É uma igreja pequena, ainda dá para saber. Você administra todo mês, então você tem uma média, você sabe.
Aí você fala assim: irmãos, vem à frente, faça uma oferta de 100. O cara ganha 4 mil, 5 mil. Ele não vem de jeito nenhum, porque o coração dele só consegue dar para Deus 10%. Por isso, esse é o nível mais fraquinho de quem é fiel. Está errado? Não, pastor, vou deixar de ir para o céu. Tem que cumprir princípio. A Bíblia não está ensinando que é dízimo e primícia? Que dá para roubar Deus no dízimo e na primícia? Quem não é primiciante está em falta com Deus. Está na palavra. Pastor, não concordo. Vou buscar na internet, no YouTube, outros pregadores falando. Você tem todo o direito. Só que se você não concorda com aquilo que Deus dá nesta cobertura aqui, não adianta você ficar aqui. Você tem que buscar, então, eu vou falar, o pastor que está lá no Espírito Santo, não sei de onde lá, que alguém falou num vídeo que eu concordei com ele. Vai ver se ele é pastor, se ele é ungido, se ele tem ministério. Segue ele. Pede para ele te abençoar, orar por você, expulsar demônio. Então, se você está aqui, você tem que obedecer e viver o que Deus está dando aqui. É ou não é? Esse, meu irmão, tem uma característica: ele é fiel. Ponto. O dizimista, ele é fiel. E eu estou falando daquele dizimista que todo mês certinho está lá. Não é aquele que dá de vez em quando, dá, depois não dá, depois dá, esquece. O marido e a esposa trabalham, a esposa dizima: põe meu nome aí, ô mulher. Ou o marido dizima a mulher: põe meu nome aí porque eu não vou dar meu dízimo. Vamos dizimar o dízimo familiar. Irmão, Deus sabe. Deus sabe. Não dá. O dízimo da pastora é um, o meu dízimo é outro. Não vou colocar lá o meu nome e o dela, se Deus sabe que ela tem um salário e eu tenho um. Não precisa, né? Eu sei, né? A gente sabe. Então, irmão, o primeiro nível, o cara é só um canal de Deus. E a atitude desse homem, dessa mulher, vai decidir, vai mostrar para Deus se Deus vai alargar esse canal ou não. Aquele que só é dizimista, ele só dá para Deus 10% na marra. E aí entra, irmão, aquela brincadeira que eu fiz, que na hora da oferta o cara levanta um iPhone de 8, 10 mil reais para fazer um Pix de 2,53 de oferta para a igreja. Não, vergonha? Desculpa, irmão, eu não tenho essa coragem. Para mim o melhor, iPhone. Para Deus, uma esmolinha. É? Vamos falar, vamos mudar. Converte, Jesus. Não queima não. Repreende não, senão vai embora. Vamos orar para Deus transformar. Mas vamos ao segundo nível. Quem quer subir de nível aí? Quem quer? Diga eu quero. Então fala em voz alta: banco de Deus. Vou explicar esse termo. Anota aí, pode anotar, você não vai errar em nada. Vou assistir a live depois, pastor. Eu também assisto. Eu gosto de me ver pregar. Eu assisto lá depois. Eu assisto, verdade. Eu sou muito crítico, então eu assisto. Sabe quando Deus transforma a pessoa num banco de Deus? Sabe quando ou não? Quando ela aprende que ela não é dona de mais nada, que ela apenas administra aquilo que Deus deu e é dele. Não, pastor, eu sou dizimista, 90 é meu. Você vai ser fiel nos 10, fica tranquilo. Só que Deus não vai te dar mais do que aquilo. Sabe quando eu me torno no banco? Quando eu aprendo que tudo é de Deus, e se Deus pedir, vou dar, e se Deus mandar, vou obedecer. Se Deus falar hoje, dá o teu carro, está aqui a chave. Se Deus falar, dá a tua casa, está aqui a chave. Tem 10 mil na conta, guardado para emergência. Deus fala, dá os 10 mil, você pega e dá os 10 mil. Porque, irmão, ser o banco de Deus na terra é alguém que Deus viu que é muito fiel e Deus pode confiar as suas riquezas. Você confia algum bem na mão de um ladrão?
Desculpa, confiar no Brasil. Eu não gosto de falar essas coisas, mas eu tenho que falar. Vocês estão acompanhando as notícias? Só fala, vocês estão acompanhando a notícia, né? A crise está vindo aí por causa desse governo, vocês sabem disso. Rombo de bilhões na conta dos aposentados. Se ficar aposentado sem receber depois, não tem nada a ver com o diabo. É o rombo que fizeram no INSS lá. Vocês estão acompanhando, vocês têm que acompanhar a notícia e parar de vestir bandeira. Você tem que entender a justiça de Deus. A justiça não tem cor e não tem bandeira. A justiça é certo ou errado, errado ou certo. Temos que entender isso. Toda vez que precisarmos posicionar aqui em cima, vamos posicionar. Preste atenção. Quando eu entendo que tudo que Deus me deu é dele, então Deus pode me subir de nível. Porque no pouco eu fui fiel e eu abri a mão para o Senhor. Agora Ele vai me dar uma riqueza extraordinária. Porque, irmão, você já viu, banco não tem capital. O capital do banco é o seu dinheiro que está lá. É o dinheiro que você emprestou a juros. Sabe por que o banco te empresta dinheiro, irmã Cristina? Porque a Cida coloca dinheiro lá. É assim que o banco faz. A Cida deposita 100 mil para lucrar. O banco paga para ela na taxa Selic, hoje acho que 12 e pouquinho por cento ao ano. Aí ele pega aqueles 12% ao ano que vai pagar para a Cida, ele empresta para a Cristina a 10% ao mês. Ali ele tira o lucro. E com todas as pessoas ele vai fazendo isso. Não é assim? Algum empréstimo você empresta e devolve na mesma moeda? Hoje no Brasil você financia um carro e 60% é imposto. Quem compra sabe. Você empresta hoje 100 mil reais no banco, você vai pagar 300. O banco não tem capital. O banco trabalha com o dinheiro das pessoas. Ou seja, o banco não é dono, o banco é administrador. Vocês estão entendendo o conceito? Nós, como banco de Deus, nós somos administradores de todo o bem que Ele nos deu, que Ele confiou na nossa mão, riqueza. Sabe por quê? Porque daqui a pouco, irmão, Deus vai olhar para você e falar assim: você tem 10 mil na mão, eu preciso que aquela pessoa seja abençoada com 10 mil, dá para ela, abençoa ela. Aí você já fala assim: mas esse 10 mil não é meu, é do Senhor. Você pega o 10 mil e dá na mão da irmã. Está aqui, irmã, Deus mandou dar, está aqui. Quem é banco paga as contas de Deus na terra. Como assim, pastor? Ele financia o reino na terra. Deixa eu te falar, irmão, às vezes nós temos que explicar aqui alguns conceitos e nos cansa. Quantas vezes, quanta gente aqui tem que tem dinheiro guardado, que poderia chegar aqui no altar e falar: pastor, pode colocar os vidros da igreja que eu vou ofertar. Tem gente que tem dinheiro guardado suficiente para isso aqui nessa igreja. Só que é só fiel. Já deu os 10%, o resto é meu, vou dividir. Tem filho, tem neto, tem isso, tem não sei o quê. Está prestando atenção? Com essa pessoa que é fiel, Deus não pode contar. Deus não conta com fiel, Deus conta com aqueles que são bancos. Que aqueles, Renato, que ele olha lá na Moriá Veículos, tem 10 carros. Não é seu, é Deus que te deu. Se Deus falar, pega um desses e dá lá, você pega imediatamente, está aqui. Por que a gente não prospera? Por que alguns se escandalizam aqui quando vê? Vou citar o nome da igreja que é uma bênção e eu admiro. Por que alguns se escandalizam com o ministério da Igreja Universal? Você já viu alguém chegar pobre na Universal e continuar pobre? Eu não vi, eu não conheço. Todo mundo prospera, porque lá pregam muita prosperidade e ensinam. E aí eles falam assim, eles fazem 3 desafios de oferta num culto às vezes, no culto de Fogueira Santa. Já participei. 3 ofertas no mesmo culto. E eles lançam um desafio e falam assim, ó: quem não consegue é derrotado. Ai, pastor, está humilhando? Não, não está humilhando, ele está incentivando, está mexendo com o brilho da pessoa. Falando, se você é vitorioso, você vai vir. Aí ela vem, na fé do sobrenatural, e Deus faz o que com ela? Porque, irmão, contra princípio, não tem lei. Praticou o princípio, recebe a bênção. Seja ímpio, seja justo, praticou o princípio, recebe a bênção. Por que você acha que tem muito rico que não é cristão e só cresce? Você vai ver aquele cara, todo mundo fala: nossa, aquele cara ajuda todo mundo. Eu conheço uma pessoa, não é daqui, não vou falar o nome, que tem fazenda aqui, tem escritório aqui na cidade. Conversei pessoalmente. É um cara que toda semana ele escolhe uma pessoa para abençoar. E ele falou para mim: pastor, dou 10 mil, 5 mil, 15 mil, eu dou.
estou abençoando. E quanto mais eu dou, mais Deus me dá. E nem é crente ainda. Aí eu expliquei para ele, você está cumprindo o princípio, por isso que Deus está te dando. Falou, ó, um dia na frente dos funcionários, a gente estava todo mundo junto numa chácara, na fazenda. Ele falou, ó, tá aqui pastor, ó, esse aqui eu dei a Hilux, esse aqui eu dei a Mitsubishi, esse aqui eu dei esse, e esse aqui é o último, ó, que eu contratei. Só para tocar um violão para mim aqui. Peguei o carrinho velho dele e dei um carro novo para ele hoje. A única condição que eu falei, pega o teu carro velho e dá para alguém, abençoa alguém. Tem gente assim, irmão. Tem gente assim, querido. Mas muitos estão fazendo assim, quanto mais Deus me der, mais eu garro e não libero. Não é para você, querido. Nós estamos construindo uma igreja bonita, vai ficar bonita. Mas se um dia Deus falar assim para mim, ó, vai para uma outra cidade e faz tudo de novo, começa tudo do zero, eu vou, porque isso aqui não é meu, eu só administro para Deus. Eu vou, pego uma igrejinha de novo, eu pego. Não tem problema, querido. Não tem problema, isso aqui não é meu, eu não estou apegado a nada disso. E nem estou apegado a você, porque você é ovelha do Senhor. Ele é o teu bom pastor. Eu sou apenas instrumento de condução dele na terra. De repente ele é o pastor, eu sou apenas o cajado. Só isso. Fala comigo, quem quer ser banco de Deus tem que aprender que nada é seu, tudo é de Deus. Então se tudo é dele, irmão, e ele pedir para você, imediatamente você vai dizer o quê? Sim. É o segredo de prosperar. Se um dia Deus pedir meu carro, eu dou. Não tem problema não, irmão. Deus dá outro. Nós precisamos aprender que no reino, quem é fiel no reino, Deus nunca põe para baixo, Deus sempre põe para cima. Eita glória. Nesse nível, Deus já viu que você é fiel e pode, através de você, financiar o reino. Ó, irmão, vai chegar um dia nessa igreja, em nome de Jesus, que eu vou falar assim, ó, ou eu ou outro pastor vai dizer assim, ó, nós precisamos de 100 mil reais para tal coisa. Já vai levantar 10 e falar, pastor, eu dou tanto, eu já dou tanto, tá aqui o dinheiro. Como eu tenho visto em outras igrejas, ó, nós vamos construir a igreja, precisamos de 5 mil cadeiras. Na hora o cara levanta, pastor, já vou dar 1.000. Você tem que aprender, irmão. Você tem que aprender. Quando eu vou aos congressos, eu não saio sem ofertar. Quando eu estou lá no congresso de Labareda de Fogo, eu não vejo a hora da oferta. Eu sou um dos primeiros a subir no altar para ofertar. E nem sempre você tem sobrando, porque Deus não gosta, aliás, daquilo que é sobra. Deus gosta daquilo que é o melhor, que é sacrifício. Aí eu falo assim, irmão, faz um voto com Deus, parcela lá, do jeito que você conseguir. Alguns escandalistas falam assim, nossa, está vendo? Ó, já estão falando em parcelamento de oferta na igreja. Mas ela não entendeu que Deus pediu para ela algo sobrenatural. Se para você hoje 1.000 reais de oferta é sobrenatural, Deus fala assim, eu quero 1.000. Mas Senhor, Ele fala, me dá em 4 vezes. Cumpre em 4 vezes, faz o sobrenatural. De repente 1.000 para você é demais, você está ganhando 300 no mês. Vai dar 250, vai ficar com 50 por 4 meses. Isso é fé de sobrenatural. Deus vai pegar você daquele pouquinho e vai confiar grandes riquezas na sua mão. Você precisa mostrar para Deus que você o ama e que tudo é dele. Quem é banco já foi um canal expandido. Expandiu tanto que agora Deus falou, esse cara é um banco. Que tudo que precisa na obra, com quem que Deus conta? Com os bancos. Todo mundo vai ser banco? Não. Porque nem todo mundo está disposto a sair do fiel. Mas eu queria nesse lugar, se Deus levantasse aqui 15 bancos, que em qualquer hora de socorro eu chegasse a eles, irmãos, os vidros ficam tanto. Os 15 falam, pastor, está aqui. Irmãos, o irmão que é fiel, dizimista, ofertante, fiel a Deus, está passando por um problema difícil lá.
a igreja não tem caixa. Eu chego nos meus 15 bancos e falo: irmão, preciso de vocês. É o que o pastor Luiz Hermínio muitas vezes fala: cadê os empresários? Ele fala ao vivo: cadê os empresários da igreja? Precisamos disso, disso, daquilo. Os empresários vão levantando e vai suprindo a necessidade. É para isso que Deus coloca bancos dele na terra. Os bancos de Deus são para suprir a necessidade do reino, do povo de Deus. Estou pregando mais calmo hoje para você entender a mensagem. Você hoje só enxerga uma coisa muito simples, muito pequenina. Mas se você obedecer, Deus vai ampliar a sua visão. Deus vai abrir a sua visão para que você enxergue aquilo que ainda não foi manifesto. Final da mensagem, eu vou desafiar você, não em oferta, mas eu vou desafiar você a cumprir esses princípios. Mas eu vou te lembrar, e já te lembro agora, você que votou aquela oferta daquele dia lá atrás, para a colocação dos vidros, está chegando o tempo. Cumpre o teu voto, da maneira que foi falado, da maneira que foi feito. Se Deus mandar você dar mais, você dá mais. Se Deus não mandar você dar mais, você dá a quantia que você votou. Mas cumpre o teu voto, porque Eclesiastes fala, capítulo 5, que quem vota e não cumpre, Deus vê como tolo. E o tolo não administra a riqueza. É ou não é? Você precisa aprender uma coisa: o banco, Deus pede 100 mil, você dá. Ele te dá 500, 600, 800. Aí ele fala assim: me dá os 800, você dá. Ele te dá 1 milhão, 1,5 milhão. O banco é assim. O banco é assim. Agora diga assim comigo, você precisa gravar uma frase. Toda a igreja diga comigo e anota essa frase se for possível. Diga assim: riquezas no reino de Deus não se conquistam, elas são confiadas aos bancos de Deus. Ninguém conquista riqueza com Deus, elas são confiadas por Deus aos que são aprovados por Ele. Se Deus não confiar na pessoa, Ele não entrega nada de bom para ela. Da mesma forma você. Irmã Cristina, seu carro está novo ainda. A senhora confia o seu carro na mão de qualquer um? Não. Nem Deus faz isso conosco. Deus não dá o que é precioso e bom na mão de qualquer pessoa. Eu dou o meu carro na mão de quem eu sei que tem cuidado, que dirige bem. Quem eu não conheço, não tenho confiança, eu posso estar com sono, mas não passo o carro. Sou eu. Imagina Deus dando o que é precioso. Esse irmão do seu lado ainda está vivo. Diga assim: nesse segundo nível, a característica é obediência. Lembra no primeiro nível? Fidelidade. É fiel o dízimo e ponto. Deus só pode contar com 10%. Nesse segundo nível, obediência. Deus pede e eu dou. Deus fala, eu obedeço. Ponto. Terceiro nível. Se você um dia chegar nesse nível, irmão, eu quero que você chegue nesse nível. Diga comigo o terceiro nível. Salomão. Diga mais alto: Salomão. Quem quer chegar nesse nível? Não tem nem o que explicar, né, irmão? Mas vou te dar a característica do terceiro nível. Tome nota. O terceiro nível é aquele que você já foi fiel, Deus alargou o canal, você já se tornou banco, e agora Deus não precisa mais pedir, você dá automaticamente. Você tira, está aqui, é do Senhor. Vou patrocinar. Cadê os missionários que precisam viajar para tal lugar? Está aqui, eu estou bancando, pastor. Está aqui. Cadê a igreja que está construindo? Pastor, vou abençoar lá. Cadê a igreja que vai ser aberta, fundada na cidade tal? Pastor, deixa comigo. Cadê o irmão que precisa viajar lá para uma consulta médica? Tem um negócio. Pastor, deixa comigo que eu vou abençoar o filho de Deus. Pastor, cadê? Cadê, pastor? Quem que eu vou abençoar? Você tem que acordar e falar assim: Deus, a quem eu vou abençoar hoje? Fala comigo: Salomão dá a Deus
sem que Deus peça. Sabe qual é essa característica? Você vai ouvir muito na segunda-feira que vem. Diga comigo: honra. Salomão honrou a Deus sem que Deus pedisse. Por isso Salomão foi o que fez a maior oferta na Bíblia e foi o homem mais rico de toda a história. Mais sábio, Jesus. Mais rico, Salomão. O homem mais rico. Por isso que Salomão teve 1000 mulheres. Porque todos os reis da terra davam suas filhas em casamento a Salomão para ter uma aliança com o homem mais poderoso da terra. Você não queria? Você não queria ser genro do Elon Musk? Ou sogro do Elon Musk? Não queria? Você não queria estar na lista de herdeiros do Trump? Silvio Santos, falecido. Fortunas e fortunas. Por isso Salomão teve 1000 mulheres. Não é que Salomão tinha atração e desejo desvairado por mulher, não é isso. É porque as mulheres era a única forma de outras pessoas, de outras famílias se aproximarem de Salomão. Então as princesas foram dadas em casamento para que tivesse um elo com o homem mais poderoso da terra. Primeiro nível natural, só semeia, só colhe aquilo que semeou. Primeiro nível espiritual, é o fiel. 90% é dele e 10% é de Deus. E Deus não pode contar com ele além daquilo. O segundo nível é o banco de Deus. Esse já foi fiel ao extremo. Deus já deu largueza, já cresceu. E tudo que Deus precisa patrocinar e financiar na terra vai falar com ele. E o terceiro nível é aquele que Deus não precisa pedir. Ele pega e faz automaticamente. Está aqui, Senhor. Deus nunca pediu para Salomão 1000 bois em holocausto, mas Salomão sacrificou 1000 bois em holocausto. Deus teve que, diante daquela oferta, aparecer a Salomão em sonho e dizer: pede-me o que tu queres que eu vou te dar. Salomão sabendo, sabe por que, presta atenção aqui, sabe por que Salomão não pediu riqueza para Deus, nem ouro nem prata? Porque tudo que Salomão iria ter, ele sabia que pertencia a Deus. Então ele não pede aquilo que ele já vai administrar para o Senhor. Ele pede: Senhor, me dá sabedoria. Porque ele já sabia que toda a riqueza é do Senhor. Me dê sabedoria. Pergunto para quem está ao seu lado: você está escandalizado com essa mensagem? Você não quis disfarçar ir no banheiro? Eu sinto um temor de Deus aqui, uma presença de Deus muito poderosa nesse lugar. Quem diz que não dá para sentir a glória de Deus quando se fala das riquezas dele? Meu irmão, o segundo assunto mais falado na Bíblia é riqueza, é finanças. O primeiro é Jesus. Senhor, levanta nesse lugar, Senhor, os canais, Senhor, meu Deus, de bênção. Levanta nesse lugar, Senhor, bancos de Deus na terra. Levanta nesse lugar, Senhor, meu Deus, aqueles que têm o espírito de Salomão, aqueles que entregam sem precisar pedir, meu Deus. Levanta, Senhor, para a tua obra, que desse lugar, Senhor, as pessoas possam ser enviadas a todas as nações. Rama, Soriande, Remalai, Suriande, Cantarama. Oh, aleluia. Comece a orar ao Senhor. Comece a orar ao Senhor nesse instante. Pastor, eu não tenho nada, em dizimista eu sou. Faz um voto com Deus que hoje você vai passar a ser dizimista. Pastor, meus dízimos estão todos atrasados, hoje você vai começar a colocar em dia. Pastor, eu vou primiciar porque eu aprendi na palavra. Eu vou ser canal de Deus, eu quero ser banco de Deus nessa terra. Lá na Massoreme Corema Xerema Turiande Sorande Corama Xirianda Lama Suriandai.
Choricine canta, chora malamas. Comece a orar, vai orando, vai orando, vai orando. Ore ao Senhor teu Deus.